Tem uma outra questão aqui que eu vou deixar para os universitários. Lucas, Alice, a Poli, Nanda. Quais foram as estratégias pedagógicas, apoios e recursos que são mais efetivos para vocês na universidade? Professora doutora Juliana Salvadori. Deixar para os universitários aí, que já passou meu tempo. Eu não tinha um diagnóstico, então não tive nenhum tipo de adaptação. Eu não também sei se não. O Lucas... Não, né? Não, eu não, porque Lucas, eu entrei na faculdade Alice... bem antes de ser diagnosticada autista, então não vou conseguir responder, infelizmente. Aí eu, 10 anos antes. Lucas? Eu tive ajuda, eu não tive ajuda especializada nem na escola, porque eu terminei a escola antes do diagnóstico, e eu entrei na faculdade um pouquinho depois do diagnóstico, e isso me ajudou um pouco, mas eu não tive acompanhante terapêutico, nem a psicopedagoga me ajudando, mas os professores tinham uma forma um pouco diferente, principalmente no começo de lidar comigo, e isso me ajudou bastante. Então, eles me avisavam antecipadamente quando ia ter trabalho em grupo, né? E teve uma vez que era para ir na aula, na sala, desculpa, estou ficando confuso já, era para ir no laboratório de anatomia e eu não consegui ficar porque tinha muita gente, muito barulho, e aí eu tive que sair, quase tive uma crise, e aí depois o professor deu uma aula particular para mim, e isso foi muito legal. E outras questões parecidas, assim, dos professores deixarem eu fazer o trabalho primeiro, de encurtarem o tempo, de deixarem eu sair da sala quando coisas estão saindo de controle, quando o pessoal fica muito empolgado com a matéria, e esse tipo de coisa, assim. A Alice eu acho que pode falar melhor, por conta da dona Arlene, eu esqueci o nome, mas a Alice tem a psicopedagoga e tem ajudado bastante ela. Sim, eu tenho a ajuda de uma psicopedagoga, a senhora Arlene, que me ajuda muito nas questões de organizar. Ela também virou minha amiga, então ela também ajuda, tipo, toda vez que eu ia fazer um trabalho, eu tava em crise de ansiedade, ela tentava me acalmar. E eu só tive o diagnóstico, tava mais pro final da faculdade, assim, metade pro final. Então, antes eu não tive a ajuda da senhora Lene. O que tinha antes era meus dois amigos que eu fiz na faculdade. Com muita sorte, um colega foi falar comigo e acabou virando meu amigo. E aí a amiga dele depois chegou entrou no curso e aí nós ficamos só os três. E eu dependente deles para tudo, assim, o texto eu não entendia, eles resumiam para mim, mandavam um trabalho deles para eu entender o que era para fazer, os trabalhos faziam juntos, avisavam das provas, dos trabalhos, falavam com os professores bem, um outro lugar que é para falar, esqueci, a sessão de ensino, iam comigo, às vezes falavam por mim, entendiam as coisas e me poupavam, assim, porque a trajetória acadêmica, para mim, foi, assim, muito sofrida. Às vezes é difícil ponderar se foi mais positivo ou mais negativo, porque foi nesse período que eu tive as maiores crises de ansiedade da minha vida, foi nesse período que eu tive todas as minhas tentativas de suicídio. Foi nesse período que eu chegava em casa e chorava, porque o ônibus eu não conseguia pegar o ônibus para voltar. E depois a minha mãe tinha que pagar Uber, mas aí era mais de R$30, porque a faculdade é longe daqui. E para voltar de ônibus era umas 2 horas, e aí eu ficava cheia, as pessoas ficavam me encostando, e eu ficava em casa e eu chorava. Me batia, me cortava. E aí depois tinha que ir para a faculdade desse jeito. Nossa, foi ruim. Eu tive alguma experiência com professores que foi boa.
outras foram ruins. Tipo, o professor me dá bronca porque eu não li o texto, sabe? Sendo que eu não conseguia ler os textos da faculdade. Principalmente literatura. Eu não tenho nada de literatura. Eu preciso sempre alguém explicar para mim o texto. Ou pesquisar na internet alguém que explicou o texto. Mesmo que seja um artigo. Porque, principalmente poesia. Poesia é a pior coisa para eu entender. Então, geralmente, os meus amigos eles me davam a interpretação deles. Ou eu procurava algum artigo e aí mexendo pelo artigo e chegava para ver qual era a interpretação da pessoa. Não que eu imitasse, dissesse que era a minha opinião, mas eu citava, né, o autor. E teve professores, no último, teve uma professora que já depois do diagnóstico, mas eu ainda não tinha mandado nada de laudo para a faculdade, nem nada, que ela, como ela é psicóloga, ela, quando eu ainda fazia licenciatura, né, antes de eu desistir para ser bacharelado, que ela me poupou de fazer um trabalho, que eu já havia mandado um e-mail para ela que estava completamente sobrecarregada e ela me poupou de fazer esse trabalho. E foi graças ao meu amigo que ele falou para a professora sobre mim. E aí eu mandei um e-mail para ela. E teve outros. No meu último período aí foi online. E foi péssimo. Acho que na primeira semana de aula eu não tinha ainda conseguido acesso para poder assistir. E na segunda semana de aula, acho que foi a única que eu consegui assistir as aulas. As outras depois eu não conseguia mais assistir. Eu consegui assistir 3 matérias. E aí foi aí que eu estava tendo a ajuda da senhora Arlene. Então, eu assisti 3 matérias. Uma delas, o professor se recusava a voltar o slide nem por 2 segundos para eu tirar uma foto. E não entendia de jeito nenhum porque eu precisava copiar na hora da aula e não conseguia depois, mesmo ficasse gravado. E não entendia. E esse foi uma péssima experiência. Mas os outros dois, das 2 outras matérias que eu gostava, tem um professor que, como eu não estava, por causa do problema de sono, eu não estava conseguindo acordar cedo o suficiente para assistir a aula, ele me deu umas 3 aulas particulares para explicar a matéria toda do semestre. Foi graças a isso que eu fiz a prova e fiquei com 10 na média. E a outra professora também, a senhora Arlene, que é psicopedagoga, e a equipe dela escreveram algum documento e mandaram para ela. E aí eu mandei por e-mail para ela, expliquei a situação de que eu não ia conseguir terminar o trabalho por causa dos outros trabalhos. E aí ela adiou a entrega para mim, em especial, para o último dia possível. E por isso eu sou muito grata. Eu diria que foi graças a essas pessoas, a esses professores, aos meus 2 amigos e a senhora Arlene. Graças a eles é que eu vou me formar. Se não fosse meus 2 amigos logo no início da faculdade, eu teria trancado desde o primeiro período. Porque já foi quando eu já pensava em trancar e desistir. Esse lugar não é para mim, é para pessoas que sabem, não sei, que sabem fazer as coisas, que são inteligentes. E aí tinham muitos jovens, eles ficavam conversando. Eu não entendia porque eles ficavam conversando. E na turma eu não conseguia achar para me encaixar. E aí, infelizmente, consegui esses 2 amigos. Foi a maior bênção da universidade. Por isso que eu não falo que foi tudo negativo. Não só foi aprendizado, pelo menos das partes que eu gosto. E essas amizades. E eu fico feliz que eu pensava, eu nunca vou ter um diploma de ensino superior. Não é para mim. E eu mesmo aqui em casa eu já ouvi ela, você nunca vai trabalhar, aí você nunca vai passar na entrevista de emprego. E eu vou ganhar o meu diploma, acredito que esse ano, e vou ser mais uma autista formada numa universidade. Vai sim. Fundamental, né, essa adaptação. Eu tenho uma irmã que é autista também, e ela quer muito entrar numa faculdade e até hoje ela não conseguiu por conta de traumas da escola.
por conta dessas coisas, né, de apresentar trabalho, então acaba pegando aquele trauma da escola e leva isso lá para a faculdade. Ela quer entrar, mas não consegue. Esse ano diz que vai conseguir. Vamos torcer para dar certo. A Polly teve adaptações também, né, Polly? Sim, eu tive adaptações. O que aconteceu é que eu fui diagnosticada como autista, eu estava no final do meu ensino médio, estava indo para o 3º ano, e então eu passei o meu último ano do colégio como autista dentro da instituição que eu estudava, só que eu não tive suporte nenhum. Foi uma experiência péssima, eu fiquei muito traumatizada. E depois disso, eu entrei na faculdade e justamente por ter tido uma experiência muito traumática, eu já tinha me convencido comigo mesma que desde o meu primeiro período eu ia falar com os professores, com a unidade de apoio psicossocial que tem, para eu receber o auxílio, ter todas as adaptações necessárias para que eu conseguisse frequentar o ambiente da sala de aula e não fosse algo hostil para mim. Então, eu tenho permissão para usar abafador de ruído dentro de sala de aula, eu tenho permissão para sair de sala quando não estiver me sentindo bem, quando tiver muito barulho, eu faço provas separadas das outras pessoas para eu conseguir me concentrar melhor, trabalhos em grupo eu tenho permissão para fazer sozinha ou sempre com a mesma equipe, que geralmente antes de eu transferir a minha matrícula de campus, né, eu fazia sempre com meus amigos que eu já conhecia, né, então eu me sentia mais segura, nunca fazer um sorteio, e quando tinha essa opção eu podia fazer sozinha. E, enfim, foi primordial essas adaptações para que eu conseguisse me manter na universidade. E eu acho que se não tivesse, nossa, toda a minha vida acadêmica, assim, eu tô no início ainda, né, tô no meu 2º ano de curso, 3º ano agora, né, não, 2º ano, isso. E a pandemia me deixou confusa, mas enfim, foi primordial. E ainda assim, com todas as adaptações, eu já tive episódios de ter crise dentro da universidade, foi uma coisa bem pesada que aconteceu comigo no final de 2019, e aí eu tive que me ausentar da faculdade por 2 semanas, eu tive que voltar para Curitiba, eu estava morando no interior do Paraná, eu passei 2 semanas em Curitiba, no final do meu semestre, perdi todas as explicações de todas as matérias, de todos os professores. Eu fui autodidata nesse período. Eu tive que aprender tudo sozinha. E quando eu voltei só para fazer as provas mesmo. E eu tive todo esse auxílio dos professores e a compreensão da coordenação do curso, que permitiram que eu tivesse ausente durante esse período de 2 semanas e não reprovasse por falta. Olha, a gente tem mais perguntas, mas eu sei que live é uma coisa que cansa, né? Como é que vocês estão? Alguém está exausto? Mais ou menos? Dá para mais uma, né? Vou fazendo aí. Quando estiver cansado, pode falar, viu?